Sem paz na guerra entre Rússia e Ucrânia e uma conversa telefônica entre Vladimir Putin e Donald Trump para tentarem chegar em um acordo de cessar-fogo. Acordo de cessar-fogo que a Ucrânia já aceitou, conforme nós comentamos aqui. Mesmo assim, não há paz. Mesmo assim, os ataques da Rússia contra a Ucrânia continuam. Inclusive, hoje nós temos as discussões da possibilidade da Ucrânia ter ocupado, ou pelo menos na iminência de ocupar parte do território russo na região de Belgorod, ao ponto de, na faixa de fronteira, ter ocorrido uma evacuação de pessoas. Este e outros assuntos são os temas do vídeo de hoje. Nós temos que hoje é dia 18 de março de 2025. Nós temos aí Donald Trump segurando o telefone. É claro que não é nesta paisagem e muito menos nesta, com Putin também segurando o telefone, que os dois conversaram, mas certamente num ambiente muito mais tenso, até porque a realidade da guerra entre Rússia e Ucrânia é bastante complexa e certamente exige uma dedicação mais significativa e muito menos uma pose para meras fotografias quando sabemos de todo o problema que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Antes de avançar, eu peço a você, deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Então, no dia de hoje, dia 18 de março, nós temos uma série de temas aqui para tratarmos. Um deles aliás, o tema mais importante é essa questão do telefonema entre Putin e Donald Trump. Quais seriam os temas a serem abordados? Houve uma divulgação tanto da Casa Branca, bem como também do Kremlin, a respeito do que foram discutidos ali na questão da reunião telefônica entre o Putin e o Trump. Mas o que eventualmente nós imaginamos que eles possam ter conversado não foi divulgado nada nesse sentido, que seria esse cessar-fogo de 30 dias, isso não foi definido. Tá? Se haveria um cessar-fogo, pelo menos em termos de notas divulgadas para a imprensa, tudo bem? Divisão de territórios, aqui uma situação importante que nós vamos tentar compreender qual que seria o grande problema, quais que são os temas aqui sobre este assunto. Surge um novo capítulo neste tema todo da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é a usina de Zaporizhia. Zaporizhia é uma das usinas nucleares da Ucrânia, importante que no atual momento está sob o território comandado pela Rússia. Porém, a Ucrânia não pretende se desfazer desta infraestrutura para a geração de energia no seu território, que é de extrema importância. O que será que eles discutiram sobre essa questão de Zaporizhia? Na sequência a gente vai ver no mapa, tá? A questão da OTAN, que é um dos temas mais sensíveis e controversos, e também uma outra situação que é a reconstrução no pós-guerra e toda uma questão humanitária, que são temas importantes a serem discutidos quando temos um cessar-fogo e uma paz entre dois países em guerra. Apesar desses temas todos que nós imaginamos e sabemos que são os temas importantes da guerra, não houve na nota da Casa Branca e nem do Kremlin algo que chegasse perto disso. O que nós tivemos de concreto, pelo menos é o que nós observamos na nota, é de que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos acordam que a infraestrutura energética será poupada. Em outras palavras, a guerra continua no ar e também na terra, entretanto o alvo, que é a infraestrutura, será poupado na concepção ali do documento da Casa Branca, que eu aumento para que nós observemos. Então, resultado aí da ligação telefônica entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tá? E aí a nota diz: hoje o presidente Trump e Putin falaram sobre a necessidade de uma paz e um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que este conflito precisa acabar e com uma paz larga, no caso aí uma paz longa, né? Eles também falaram sobre a necessidade de aumentar a relação bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, ou seja, a discussão entre os Estados Unidos e a Rússia não se restringiu apenas à questão da guerra na Ucrânia, mas também, conforme aqui nós vamos ler na nota da Casa Branca, a gente tem que outros temas foram discutidos, inclusive o Irã e toda a questão do Oriente Médio, que aliás, o Estado de Israel
Notem vocês o que está acontecendo no Oriente Médio. O Estado de Israel em guerra com o Hamas no dia 19 de janeiro de 2025, depois de 15 meses de guerra, uma guerra destrutiva, o Estado de Israel e o Hamas fizeram um cessar-fogo. Porém, este cessar-fogo teria 3 fases. E esta fase termina com Israel e o Hamas não se entendendo para a segunda fase do cessar-fogo e operações militares de Israel já contra a região da faixa de Gaza. Então nós temos que Hamas e Israel voltam à guerra, onde o cessar-fogo não terá continuidade, pelo menos no atual momento em que gravo esse vídeo aqui com vocês. Talvez daqui para a noite, daqui para amanhã, este cenário possa mudar. Lembrando que hoje é dia 18 de março de 2025. Então, o telefonema entre o Trump e o Putin tratou de outros temas além da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos aí continuar observando. Esse conflito não deveria nunca ter começado e deveria ter terminado há muito tempo, ok? Que mais que, enfim, e aí fala numa boa fé para que haja paz, um esforço de paz e coisa do gênero, tá certo? Mas o que foi decidido aqui, os líderes concordaram que o movimento para a paz começou, ok? Começará com uma energia e infraestrutura, cessar-fogo na infraestrutura e também na questão de energia, tudo bem? Então aqui nesse trecho importante que nós temos clareza, tá? Então vejam só, os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com energia, tá? E infraestrutura. Tá certo? No caso ali, cessar-fogo em infraestrutura e também na questão da energia. Ou seja, a infraestrutura crítica, sobretudo energética, não deverá mais ser atacada, tá certo? Bem como negociações técnicas e implementação de cessar-fogo no mar, ok? Em especial no caso do Mar Negro. Então, nós teremos que na região do Mar Negro haverá o cessar-fogo, bem como também na região das infraestruturas, em especial da Ucrânia. A Ucrânia sofre bastante ataques nas suas infraestruturas de energia. Nós falamos desses assuntos aqui, de modo que em Odessa, sobretudo, ou mesmo Kiev, nós temos estas regiões sendo atingidas por ataques da Rússia e apagões ocorrem de tempos em tempos nessas regiões, embora o serviço de infraestrutura de energia da Ucrânia resolva os problemas o quanto antes, de modo que existem brasileiros que estão na Ucrânia e relatam para nós que os apagões ali, que ocorrem muitas vezes na Ucrânia, eles são cronometrados de maneira bem específica. O governo diz que hoje, a X hora, haverá falta de energia, tá certo? E a Y hora, ou seja, mais tarde, a energia voltará numa coordenação logística muito interessante para um país em guerra, né? No Brasil, sem guerra, quando cai uma árvore, ficamos aí muitas vezes horas e horas a fio sem energia, né? Curioso isso. Mas enfim, então a infraestrutura de energia não será atacada nesse cessar-fogo aí que começa a negociação entre a Rússia e os Estados Unidos. Resta-nos saber qual que será a posição da Ucrânia diante deste documento, diante desta discussão dos Estados Unidos com a Rússia, tá? Bem, outro fato importante é também a Ucrânia, que ataca a infraestrutura energética da Rússia em quantidade bastante significativa. Aliás, a Ucrânia faz ataques contra o território da Rússia e nós tratamos desses ataques aqui de maneira que coordena geralmente a nossa abordagem, ok? As posições da Ucrânia na guerra, e a gente observa que de tempo em tempo a Ucrânia ataca a infraestrutura energética da Rússia, sobretudo plantas petrolíferas, depósitos de petróleo, coisa do gênero, tudo bem? Então, será que a Ucrânia não poderá atacar também a infraestrutura de energia da Rússia? Será que a Ucrânia, que obtém, de certo modo, alguns ganhos nesse sentido, que é destruir, ou pelo menos tentar destruir infraestrutura da Rússia, sobretudo de petróleo, a Ucrânia que ganha e tem alguns pontos positivos nesse sentido, certo? Será que a Ucrânia vai aceitar essa discussão?
Enfim, vamos aguardar a posição de Zelensky sobre esta, né, reunião do Trump com o Putin. Agora, na sequência aí, essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio. Então eles vão falar sobre o Oriente Médio e toda a necessidade de discutir a questão do Oriente Médio e a importância que tal região tem para o mundo, ok? Agora, o documento também foi divulgado ali pelo Kremlin, nós temos aqui em russo, ok? Uma tradução pelo Google Tradutor para o português, ok? E segundo ali diz, os líderes continuaram uma troca de opiniões detalhada e franca sobre a situação na Ucrânia. Putin expressou gratidão a Trump por seu desejo de ajudar a atingir o nobre objetivo de acabar com as hostilidades e perdas humanas. Ok. Tendo confirmado seu compromisso fundamental com a resolução pacífica do conflito, o presidente russo declarou sua prontidão para trabalhar em conjunto com seus parceiros americanos para explorar minuciosamente possíveis maneiras de alcançar um acordo que seja abrangente, sustentável e de longo prazo. E, claro, levar em conta a necessidade absoluta de atingir as causas profundas da crise, os interesses legítimos da Rússia na área de segurança, ok? O texto está com a letra miúda, mas você pode vê-lo aí aumentado. No contexto da iniciativa do presidente dos Estados Unidos de introduzir um cessar-fogo de 30 dias, o lado russo delineou uma série de pontos significativos relativos à garantia de controle efetivo sobre um possível cessar-fogo ao longo de toda a linha de contato de combate, a necessidade de interromper a mobilização forçada da Ucrânia e o rearmamento das forças armadas da Ucrânia. Ou seja, no primeiro momento, nós falamos aqui, a Rússia não aceitou o cessar-fogo, esse é o ponto. Aliás, até agora, a Rússia não aceitou o cessar-fogo justamente porque, na concepção da Rússia, nós teríamos um tempo hábil, em 30 dias, para a Ucrânia se rearmar. E por isso, portanto, na justificativa de Moscou, eles não aderiram ao cessar-fogo proposto naquele contexto, ok? Estão até agora discutindo esse cessar-fogo, enfim, que não avançou tanto assim, se nós olharmos todo o espetáculo que é feito através do governo Trump, de que a guerra iria acabar em pouco tempo e não acabará em pouco tempo, conforme nós estamos aqui observando. Trump assumiu a presidência lá no dia 20 ou 19, não é? 20 de janeiro do corrente ano. Faz quase 2 meses e a guerra continua, tá certo? E piora, né? O Trump, de certa maneira, pior para a Ucrânia, de certa maneira, dificultou um pouco a realidade da Ucrânia no contexto da guerra. Tudo bem? Porque o governo Biden dava ajuda, nós sabemos uma ajuda a conta-gota, regulada, tá certo? Porém, havia ajuda e uma demonstração de aliança, pelo menos em termos públicos. Na prática também a gente sabe que os Estados Unidos prometeram mundos e fundos para a Ucrânia, porém essa ajuda não veio em tanto, não é em tamanha quantidade quanto era prometido. Mas o Trump mudou isso de maneira bastante negativa para a Ucrânia. Agora, os temas que talvez tenham sido discutidos envolvem a divisão do território, a questão da usina de Zaporizhzhia, que eu quero que nós observemos agora no mapa. Quando nós vemos aqui o mapa, nós temos as distribuições das usinas nucleares do território da Ucrânia. Nós vemos aqui o seguinte, há uma usina que é chamada usina sul da Ucrânia, a usina de Rivne, tá certo? Na porção oeste, e também essa Khmelnytskyi, ambas na região nordeste do país, esta do sul e esta usina de Zaporizhzhia. Tá? Nesta região de Zaporizhzhia, quando nós observamos o mapa, ela está à margem esquerda do rio Dnieper, tá? Ou Dnipro, enfim. E esta região é uma região onde nós temos a presença militar dos russos. Tudo bem? Então nós temos a presença militar russa na região da usina de Zaporizhzhia e a Ucrânia certamente não quer abrir mão, não é apenas do território de Zaporizhzhia, mas também não gostaria de perder o acesso a esta usina nuclear, que é fundamental para a geração de energia no território ucraniano. Tudo bem? Então, perder esta usina certamente é algo que não interessa à Ucrânia. Então, temos este outro tema. Por quê? Uma questão a ser discutida é o seguinte: a Rússia ficaria com Zaporizhzhia, a região ocupada, e a usina ficaria com acesso da usina e da geração de energia da usina e coisa do gênero. É uma possibilidade. Não estou dizendo que a Ucrânia deve aceitar ou aceitaria isso,
tá? Mas é uma das possibilidades do que está sendo debatido, até porque quando se discute, não, o território será devolvido para a Ucrânia, tudo bem, estamos falando do território como um todo. Não, existe um problema chamado de usina, a usina nuclear, a infraestrutura que a Rússia não quer ceder. Então, talvez a Rússia saia do território, tudo bem, mas quer ter acesso à energia oriunda aí, produzida nesta usina nuclear. Então, fica uma discussão que nós não sabemos qual será o desfecho mais preciso. Esse é o ponto importante. Há uma enorme indefinição. Tudo bem? Vamos acompanhar no futuro, nos próximos dias, quais serão os desdobramentos desta reunião. Outro tema seria justamente a questão da OTAN. A Ucrânia fora da OTAN, aliás, as autoridades dos Estados Unidos já deixaram isso claro, que a Ucrânia não fará parte da OTAN, mas, além disso, existe a outra discussão que é a presença de forças de paz da OTAN no território da Ucrânia no momento do cessar-fogo. Por fim, outro tema que deve ser abordado é a questão da reconstrução no contexto do pós-guerra. Quem irá financiar o pós-guerra é também uma das grandes dificuldades que nós temos, tá certo? Diante aí do que estamos observando, tá? Então, vamos acompanhar qual será o movimento que o Zelensky vai fazer, o que ele dirá sobre esta reunião e como a Ucrânia vai lidar com a União Europeia e também com a própria Rússia, se irá aceitar esse cessar-fogo, pelo menos nas áreas energéticas. Tudo bem? Agora, no fronte de guerra, nós temos a Ucrânia atacando duas regiões, a região de Berdiansk, tá? Então nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra a região de Berdiansk, que fica ao sul, no território de fica às margens, tudo bem, do Mar de Azov, uma zona portuária, uma zona costeira, tá? E no Oblast de, não é Zaporizhia, tá? Não lembro agora, tudo bem? E também Belgorod. Belgorod é o norte da Ucrânia que teria sido evacuado, não é a primeira vez que nós temos notícias dessa natureza, certo? De que a região foi evacuada por conta da possibilidade de ataques da Ucrânia. Vamos aqui observar no mapa. Então nós vemos a região de Verdiansk, que é esta daqui, vou destacar na cor azul, tudo bem? As margens do Mar de Azov, estou escrevendo aqui o seu nome. Este oblast aqui é o oblast de Zaporizhia, tudo bem? Não é Donetsk. O Donetsk é a cidade importante, é Mariupol, zona litorânea costeira importante, né? No caso aí, nesta região ocupada pela Rússia, que a Ucrânia fez ataques, tudo bem? Belgorod fica ao norte do território, se nós olharmos aqui no mapa. Aqui a região de Kursk, tá? E aqui nós temos Belgorod. Então, um fechamento de fronteira nesta região aqui, um cuidado e a evacuação de pessoas em decorrência da possibilidade da Ucrânia fazer ataques nesta região, conforme noticia, tá certo? Os meios de informação que tratam da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo bem? Outro tema importante sobre a remilitarização, ou pelo menos a saída de acordos de paz. É o caso da Polônia e também da Estônia, Letônia e Lituânia. No caso aqui, os países bálticos e a Polônia estão se retirando, tá, da chamada Convenção de Ottawa. A Convenção de Ottawa trata de maneira humanitária da não disposição nas fronteiras de minas terrestres, minas antipessoal, justamente por conta do fluxo migratório e coisa do gênero, tá? E no ambiente de paz. Entretanto, no ambiente de guerra, a situação muda totalmente. Olhando aqui no mapa, nós vemos o território da Polônia. A Polônia faz fronteira com a Rússia, nós bem sabemos, nesta região aqui, ó, de Kaliningrado. Então, nós temos aqui o território da Polônia. Então, minas terrestres talvez serão colocadas aqui, bem como na fronteira entre Polônia e Belarus também, até porque Belarus é um país muito próximo e, conforme sabemos, da Rússia, aqui a capital Moscou e Minsk, tá? Agora, Estônia e Letônia são dois países fronteiriços com o território da Rússia, tá? E Lituânia fica aqui mais ao sul, é fronteiriço com a Rússia, mais na região de Kaliningrado. Então, toda esta região aqui
vê com muita atenção a possibilidade da Rússia buscar avançar nestas localidades aí, e por isso tem uma grande preocupação com toda a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Então a gente visualiza certamente um ambiente de muito mais hostilidade no contexto da Europa e assim por diante, tudo bem? Aqui, para concluirmos, a Rússia faz ataques em diversas regiões do território da Ucrânia, conforme nós observamos, e, segundo as informações, a Rússia fez um ataque com 137 drones. Mais uma vez, nós temos que centenas de drones da Rússia são lançados contra o território da Ucrânia. No caso, aí, segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia, 63 drones foram abatidos, tá? Parte dos demais são desviados do seu alvo ali por guerra eletrônica, e alguns retornam para a Rússia, e outros acabam atingindo alvos específicos dentro do território da Ucrânia, conforme nós sabemos, sobretudo alvos de infraestrutura, tá? E muitas vezes, infelizmente, acabam também atingindo alvos civis, conforme nós vemos quase todos os dias, 1, 3, 5, 2, depende aí do ataque, do tamanho do ataque. Algum civil dentro da Ucrânia é lamentavelmente atingido e perde a vida e tal. Vamos continuar acompanhando. Se você chega até aqui, agradeço a presença mais uma vez. Reitero a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Bons estudos, respeita a geografia. Tchau, pessoal.